Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 22 de novembro de 2023, dia de Santa Rita de Cássia. Dia em tese, né? Porque todo dia 22, em que pese, a igreja de Santa Rita comemora seu dia, não obstante não ser necessariamente o mês, mas algo que chama atenção em Santa Rita é que todo dia 22 existe uns atos litúrgicos muito importantes em homenagem à transcendental e erudita santa católica das causas difíceis e impossíveis. Não à toa existe no Rio Grande do Norte, notadamente na cidade, no município de Santa Cruz, uma estátua, um monumento construído, salvo engano, pelo político Tomba, na época em que era prefeito de Santa Cruz, que é exatamente o Santuário de Santa Rita. Fica no alto da serra, muito bonito. Tive a ímpar oportunidade de passar lá e recomendo a todos, pois é uma santa considerada muito milagrosa para os católicos apostólicos romanos. Dito isto, desde já dou as boas-vindas aos senhores e senhoras ao presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo-lhes, contudo, que o propósito do presente canal tem por norte, diariamente, fazer vídeos aulas versando sobre as ramificações do direito constitucional, bem como direito público e direito privado, que resume tudo em uma síntese estreita: direito imobiliário, direito previdenciário, direito de trabalho, direito à propriedade, direito de vizinhança, direitos e obrigações, direito para quem compra um veículo e um imóvel financiado pelos bancos. E agora tem que ficar muito ligado, pois cada dia o STJ, o Supremo Tribunal Federal, aumenta os poderes dos bancos. Não à toa, há 2 meses, o STJ pacificaram que a notificação extrajudicial, que é aquela que constitui o devedor em mora, para os advogados do banco poder entrar ou adentrar com a classificação de busca e apreensão de um veículo que eventualmente você comprou em algum banco e por algum motivo de saúde, perda de renda, desemprego, etc., você deixou de honrar. E aí, a partir em média 2, 3, o banco envia essa notificação, que antes, em tese, discutia se deveria ser direto ao devedor, na pessoa do devedor, ou propriamente conforme a última lei que alteraram o decreto 911 de 69, que já conta aí com expressivos 54 anos. Mas o fato é que, quando estamos a falar de contrato de alienação fiduciária de imóveis, de bens móveis, ou seja, de veículos, o STJ, há pouco mais de 2 meses, autorizar os bancos, os advogados do banco, apenas enviar a notificação extrajudicial, que é aquela que torna o devedor, constitui o devedor em mora, simplesmente para o endereço do contrato, independentemente se é o devedor que recebe. E isso, em tese, não vi com bons olhos e gera uma insegurança jurídica. Para além disso, para agravar mais ainda a situação, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, para quem certa feita Rui Barbosa disse ter a faculdade de errar por último, no bojo da ADI 5941, pacificara também, e por que não dizer, declarara constitucional o procedimento adotado na Lei 9.514/97, instituída ou aprovada no governo ainda do ex-ministro Fernando Henrique Cardoso, que desde então vem permitindo que os bancos, quando você fala financiamento de imóvel pela Caixa, Banco do Brasil, e também hoje pode ser outros bancos, Bradesco, etc., gravado pelo Instituto da Alienação Fiduciária, com efeito, quando você atrasa a partir de acordo com a decisão do Supremo,
no bojo da ADI 5941, legitimara e declarara ipsilitris, ou seja, constitucional, o procedimento adotado na Lei 9.514/97, que vem sendo aplicada no país nos contratos de alienação fiduciária de financiamento de imóveis desde idos de 97, que era exatamente o governo Fernando Henrique Cardoso. E esta é a razão pela qual chama a atenção de todos os consumidores, todas as pessoas que têm contrato ativo de financiamento de imóvel de veículo, para ficar ligado e fazer o maior esforço para continuar honrando e, dentro do possível, contratar um advogado especialista em direito imobiliário, especialista em contratos, em direito bancário, etc., para dar uma assessoria e até mesmo entrar com eventual ação para tentar sanar eventual abuso, desvio de finalidade, abuso de direito, a prestação de conta que toda pessoa que compra um veículo financiado pelos bancos tem, mas na prática os bancos não fazem essa devida prestação de contas e na maior parte das vezes os juízes fazem vista grossa e até quando os advogados contestam a ação de busca e apreensão, que só pode ocorrer após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e isso aí é outro abuso do direito, outra teratologia do direito. O advogado, mesmo contestando, entra com reconvenção e etc., diversos recursos de embargo, agravo de instrumento, etc., e continua sendo ipsilitris ignorado. Falo isso não com base em ilações de caráter eminentemente subjetivo, mas com base em quase 15 anos atuando nas mais diversas e complexas temáticas do direito público e privado. E na prática é isso que venho observando. E quando o Supremo Tribunal Federal referendar as inteiras no bojo da ADI 5941, 4159, ser constitucional, dado o procedimento, ou seja, para permitir os bancos, a partir de uma parcela atrasada, tomar seu imóvel e vender em leilão extrajudicial, isso gera uma insegurança jurídica. E esta fora exatamente a razão pela qual, no dia de hoje, resolvi falar um pouco acerca de um tema que vem me intrigando muito, bem como, por exemplo, o que é mais importante, se é o texto ou o contexto dos mais diversos sistemas democráticos e de poder, para tentar, de alguma forma, jogar luzes de Santo Agostinho para te ajudar nas mais diversas injustiças epistêmicas que, ao longo de quase 15 anos de advocacia, eu venho observando. E esta fora exatamente a razão pela qual, no dia de hoje, criei o título, abre aspas, o texto ou o seu contexto, quem é mais importante? O texto ou o seu contexto, sob a perspectiva de fato, valor e norma, à luz da injustiça epistêmica e do constitucionalismo abusivo, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, poetas britânicos de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, começo lembrando no ponto que quando estamos postados diante dos mais diversos sistemas de democracia, tanto no âmbito do poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, nos deparamos com diversos conflitos de ordem eminentemente constitucional, sob a perspectiva também de um conflito de legalidade e legitimidade, em que odiernamente ou atualmente faz com que as pessoas, em tese,
deixem até mesmo de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito. E esta foi a razão pela qual criei um título chamado Triste do Poder que não pode governar e da tirania do mérito que não nos deixa calar, com base exatamente numa tirania do mérito do autor norte-americano, a saber, Dr. Michael Sandel, que instituíra e publicara há mais de 2 anos este transcendental livro, criticando o sistema democrático norte-americano que elegera o ex-presidente Trump, criticando o sistema de cotas das universidades norte-americanas, criticando diversos outros microsistemas criados para beneficiar uma minoria em detrimento da maioria, que sai de casa, a maior parte nas grandes metrópoles, notadamente nas metrópoles brasileiras, de madrugada pega diversas conduções, ônibus lotados, sofrendo as mulheres, sofrendo as mais diversas e deletérias, por que não dizer nocivas, abusos sexuais, assédio moral e sexual dentro dos coletivos, para ganhar, em média, a renda per capita, segundo a macroeconomia e a microeconomia, de 1.300 e pouco reais. E muitos que ganham a metade de 600 reais, Bolsas Família, casas de Bolsa Família, ou renda, antiga Renda Brasil, e outros que sequer podem contar com um tostão, como é o caso dos que vivem nas clássicas Cracolândia de São Paulo. Por estas e outras razões, bem como o que fizeram no último dia 8 de janeiro, pessoas serem induzidas ao estado de erro a ponto de, consciente ou inconsciente, direto ou indiretamente, mesmo em tese estando induzida ao estado de erro, que consiste exatamente na falsa compreensão da realidade, perpetrar o ataque à sede dos 3 poderes em Brasília, o que ocasionara em mais de 1.300, 1.400, denunciado pelo Ministério Público Federal, sobretudo fazendo com que os mesmos venham sendo julgados apenas de 13, 14, 17 anos, medidas cautelares afins e demais medidas pecuniárias, exatamente porque foram induzidos a erro e misturaram o texto com o seu contexto. E esta foi exatamente a razão pela qual, há alguns dias, venho me inquietando muito falar sobre a respectiva temática, exatamente para traçar e delimitar os contornos e alcance de quem é mais importante, se é o texto ou o seu contexto. Quando observamos o caso, o emblemático caso, o triste, lamentável, do dia 8 de janeiro, do ataque aos 3 poderes, a gente vê como é importante a gente se debruçar diante de dada temática do texto, que é mais importante se é o texto ou o contexto, pois se as pessoas usassem da sabedoria, existe algo também que é muito importante aprendermos, que é quem é mais importante, é ser inteligente ou sábio. Ser inteligente, o inteligente paga para ver. O sábio se vale da experiência alheia. Logo, chega-se à patente conclusão de que é melhor ser sábio a inteligente. Por simetria, quando estamos falando de um contexto como o caso dia 8 de janeiro, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, tampouco ter a pretensão de voltar à matéria, apenas fazer uma contextualização sobre a perspectiva de fato, valor e norma, sob a égide do direito constitucional, dos direitos e obrigações, da lei de Deus, da lei dos homens e etc. Não estou aqui tomando partido A, B, até porque não tenho a menor pretensão, como já venho
dizendo desde maio do corrente ano, quando criei o primeiro canal do Oráculo do Conhecimento, que não tenho a menor pretensão de fazer um discurso apofático, propositivo, tampouco proativo, de caráter eminentemente partidário. Quando falo de política, eu falo de política econômica, política social, política de inclusão social. Quando faço algumas críticas de caráter eminentemente construtivo, falando da injustiça epistêmica, é com base no direito constitucional, com a mais ampla legalidade e legitimidade, sem atirar pedra em A, B, sem tomar partido A, B, apenas tomando partido naquilo que acredito sobre a perspectiva de fato, valor e norma, e sobre aquilo que entendo como ético e moral, sobre aquilo que entendo como ortodoxo. Se indignar é legítimo. Jesus se indignara no templo, quando encontrara os fariseus blasfemando e fazendo um verdadeiro comércio persa no templo, onde hoje é representado pelo Domo da Rocha. Naquela ocasião, eles não ouvidaram dizer para os fariseus que derrubasse aquele templo, que ele iria o reconstruir em apenas 3 dias. Os fariseus não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Deus, de Jesus. E aí você está vendo aqui, ó, a importância de você saber dividir o joio do trigo, ou seja, você saber identificar o que é mais importante, se é o texto ou o contexto. Jesus disse, ou dissera, à época, antes de sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, que derrubasse aquele templo. E os fariseus, sem entender o verdadeiro espírito, ou seja, o contexto em que Jesus estava dizendo, pois eles estavam vendados com a clássica cegueira espiritual, e não à toa existe a passagem lá em Mateus, Marcos, sobre que Jesus fala e nos ensina sobre a cegueira espiritual, a ponto de dizer que aqueles fariseus da época, 2000 anos atrás, conseguiam ter a capacidade de enxergar um argueiro no olho de seu irmão e não conseguia enxergar a trave que estava atravessada nos seus olhos. Vejam aí a parábola. E aqui um adendo. Quando você está diante do Antigo Testamento, Deus fala por meio de metáforas. Muitas metáforas. E esta é a razão pela qual você deve fazer o maior esforço para saber dividir o joio do trigo e saber diferenciar o que é um texto e um contexto. Certa feita, há pouco mais de 3, 4 meses, acho que salvo melhor juízo em abril para maio do corrente ano, teve uma procuradora de um determinado país, determinado estado, salvo o Rio Grande do Sul, que foram rechaçados, ou seja, muito criticados nas redes sociais, em razão de ter feito um comentário infeliz, a ponto de dizer que, como procuradora, não conseguiria sobreviver ganhando 27 a 30 e pouco mil. E depois, quando ela viu a repercussão, ela se deu conta da infelicidade de suas palavras, tentou remendar, dizendo que o contexto, olha aí o contexto onde é que está, o contexto que ela queria dizer era outro. Ela estava falando em um contexto, não obstante eu ter também, na época, feito um vídeo dizendo que não existe fome, que não deve existir, por exemplo, vaidade. Eu falei um vídeo falando assim, que não deve, por exemplo, existir salário pequeno para gratidão e fome, pois quando a gente está com fome, com sede, não existe líquido, nenhum tipo de líquido e nenhum tipo de comida sólida que seja ruim. Você vê, tudo depende do texto e do contexto. Então, quando Jesus dizia para os discípulos e os fariseus da época que derrubasse aquele templo,
que ele iria o reconstruir apenas 3 dias, por lógico, que os fariseus estavam vendados com o manto da clássica cegueira espiritual, a ponto de Jesus dizer que era mais fácil ele enxergar, ele conseguia enxergar um argueiro no olho de seu irmão, mas não conseguia enxergar a trave que estava atravessado em seus olhos. Por lógico que Jesus não estava dizendo que estava querendo colocar uma trave desta do Maracanã nos olhos dos fariseus. A trave que Jesus estava falando, metaforicamente, por meio da parábola, era exatamente a cegueira espiritual. E não à toa, a boca fala do que o coração está cheio, o coração se farta com o que sai pela boca. Para Jesus, para Deus, o alfa e o ômega, o início e o fim, o princípio, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio, a eternidade, eu e sempre amém. Mais vale ele ouvir da boca de um ateu que não acredita em Deus, quando ele entra no coração daquele ateu e ele só vê bondade, vê que as ações dele são ipsilítis, ou seja, exatamente o contrário. Mais vale ele ouvir da boca daquele ateu que ele dizer que não acredita em Deus, do que ele ouvir diariamente da boca de um cristão que não pede um culto, não pede um terço. E quando Deus entra na mente e no coração daquele cristão, só vê raiva, ódio, mágoa, ressentimento, soberba, egoísmo, não tem nem um pouco de generosidade. É isso. Você vê a importância de aprendermos a dividir o joio do trigo e sabermos distinguir o que é mais importante, se é o texto e o contexto. Você está entendendo o espírito da coisa? A razão pela qual eu estou aqui nesta manhã de quarta-feira, dia de Santa Rita de Cássia, tentando compartilhar com os senhores e senhoras de forma gratuita a importância de você saber dividir o joio do trigo para você não abusar do direito, pois quem abusa do direito comete ato ilícito, artigo 189, 186 e 187. A cada direito violado gera uma pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência, artigo 189, Código Civil 2002. Veio, portanto, a importância de sabermos dividir o joio do trigo, ou seja, sabermos identificar o que é mais importante, se é o texto e o contexto. Eros Graus, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, certa feita novidade em referendar a respectiva tese às inteiras, quando disse que o contexto deve ser mais importante do que o próprio texto. E não à toa, se você fizer uma pesquisa na internet, no pai dos burros saber o Google, em ato contínuo você vai encontrar diversas teses dizendo que o ex-ministro Eros Graus tinha muito medo de juiz, e não à toa ele ser um juiz da Corte Suprema, para quem certa feita o baiano, a saber Rui Barbosa, fora literalmente batizado como uma verdadeira águia de Aia. À época, novidade em dizer que o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último. O Supremo Tribunal Federal, no último dia 14 do corrente mês e corrente ano, ou seja, 14 de novembro de 2023, aprovaram uma resolução para alterar a resolução 75 do CNJ, que por sua vez também o CNJ, para quem não sabe, fora criado, a origem do CNJ teve a origem com a emenda constitucional número 45 de 2004, que outorgara à nossa Constituição Federal o artigo 103b, cuja a presidência é feita pelo mesmo presidente do Supremo, a saber hoje, Sua Excelência, Dr. Luiz Roberto Barroso. Mas o fato é que no último dia 14 do corrente mês e ano, o CNJ, por unanimidade, aprovaram resolução no sentido de criar o Exame Nacional da Magistratura. E como já havia dito, o CNJ foi criado exatamente pela emenda constitucional 45 de 2004. Ou seja, vai fazer agora 20 anos, vai 19 anos, está próximo de completar 20 anos de criação do CNJ. E a emenda constitucional
45 de 2004, eu já, desde e sempre, eu sempre defendi que ela é considerada, para isso que estávamos a falar, como uma das maiores emendas constitucionais de todos os tempos, pois ela é considerada ela foi responsável por fazer a maior reforma no Poder Judiciário de todos os tempos. Ela otorgou ao artigo 5º, o inciso 78, no sentido de estabelecer o princípio da razoável duração do processo, que foram objeto de minha monografia da graduação. Ela também deu autonomia financeira, orçamentária e especial funcional à Defensoria Pública, que não dera, por exemplo, aos membros da AGU. A AGU, por exemplo, não tem independência funcional. Ao revés, quando estamos a falar da Defensoria Pública, seja estadual ou federal, para além dos respectivos defensores públicos estaduais e federais não depender sequer de inscrição na OAB, é claro que eles precisam ser advogados, mas o Supremo já pacificaram que ele não precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, diversamente da AGU e demais procuradorias de Estado e município. E para além disso, também o Supremo já referendaram que as defensorias públicas também sequer precisam de procuração de seus assistidos. Tudo isso foi otorgado pela clássica emenda 45. A emenda 45 também otorgara e submeter o Brasil à jurisdição à Corte Internacional de Justiça, a ponto de nos casos de gravíssima, repita-se, gravíssima violações aos direitos humanos, haver previsão no artigo 5º, inciso 78 e seguintes, parágrafo 2º, 3º, 4º, para prorrogar a competência da Justiça Estadual para a Federal, e da Federal para o STJ, e do STJ até mesmo por provocação do Procurador-Geral da República para a Corte Internacional de Justiça em Haia. Veja a importância dessa emenda constitucional número 45 de 2004. E também, em que pese, Dr. Marcelo Neves, o qual tenho na minha mais alta conta, um colega constitucionalista, premiado aí na Europa, ele está fazendo como o Rui Barbosa. O Rui Barbosa saiu da Bahia, cabeçudo, nordestino, para ensinar inglês aos ingleses. E não à toa, na época, no Congresso de Haia, eles começaram a chamar de cabeçudo, baixinho, nordestino. E ele disse, eu sou cabeçudo, nordestino e baiano. Agora eu pergunto, qual é o idioma que vocês querem que eu soe? E os britânicos, americanos, todos aqueles que representavam o mundo naquele congresso de Haia, quedaram-se literalmente silêncio, ou seja, ficaram perplexos com a pergunta, com a indagação feita pela Águia de Haia, que foi assim que ele foi batizado, a Águia de Haia. E Rui Barbosa, diante daquele contexto, olha o contexto novo, diante daquele contexto, viu como é importante você saber diferenciar o joio do trigo, saber o que é importante e saber identificar o texto do contexto, e diante daquele contexto lamentável em que aqueles americanos, africanos, asiáticos e etc., tentavam humilhar Rui Barbosa. Rui Barbosa disse, escolham qual o idioma em que vocês querem que eu soe. Como eles ficaram calados, ele disse, já que você não fala nada aqui, né? Eu vou começar a soar aqui o Tupi-Guarani, que é a língua dos indígenas. Vai tentar aprender essa língua. Você vê o tamanho da grandeza de Rui Barbosa. E aí, por simetria, quando eu estava falando do eminente colega constitucionalista, saber, Dr. Marcelo Neves, que escreveu a obra Constitucionalismo Simbólico, mas também, desde ISE de 2009, vem falando também do transconstitucionalismo. E aí, não obstante, Dr. Marcelo Neves vir explorando, dada
tese desde 2009. Todavia, em que pese, se faz extremamente necessário, no ponto, lembrar que fora exatamente a emenda constitucional número 45, por meio dos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º, que criara o Instituto do Transconstitucionalismo, no sentido de dizer que o direito constitucional não é simplesmente ou meramente uma ilha isolada. Ela deve estar ligada, ela deve tentar se comunicar com as mais diversas democracias do mundo. E o próprio Marcelo Neves ressalva que não se trata de neoconstitucionalismo, que isso aí é uma fase anterior. O neoconstitucionalismo que imperava era a força normativa da Constituição, com base no grande positivista Conrado Hesse, também inspirado por Hans Kelsen, para quem certa feita novidade em dizer, em sede de sua erudita e transcendental obra, Saber, a Teoria Pura do Direito, para quem, à época, fora pedagógico, no sentido de dizer que o que importa é saber se a norma existe, não importa se essa norma seja boa ou ruim. O que importa é que ela existe, e se ela existe, deve ser cumprida. Kelsen estava falando da norma fundamental e hipotética que é as nossas constituições federais. A nossa, no caso, 35 anos, depois de 20 anos de ruptura, 20 anos de regime ditatorial militar. Veio, portanto, que a importância, e aqui eu estou fazendo aqui uma ambiguidade, mas é assim, aqui ao vivo, e como dizia Tiago 3,2, Tiago da Bíblia, da Nova e Eterna Aliança, aquele que ao falar não erra é santo, e como eu não sou santo, e nem ninguém pode ser, alguns vídeos aí, aqui e acolá eu quero dizer alguma coisa, quero falar o rei Salomão fala o rei Davi, mas aí quando eu vejo eu vou em tempo, faço uma retificação, mas joga a primeira pedra aquele que ao falar não comete um desvio. E não à toa Tiago é pedagógico, 3,2, salvo engano. Aquele ao que ao falar não erra é santo, e como não somos santos, ninguém pode ser, só o Todo-Poderoso. E esta foi a razão pela qual eu escrevi um vídeo, ou diversos vídeos, falando que em toda a cronologia bíblica não existe nenhum santo que não tenha um espinho na carne. Veio, portanto, a importância de sabermos dividir o joio do trigo, ou seja, identificarmos o que é texto e contexto, qual dos dois são mais importantes. Quando estamos a falar do direito, o novo CPC de Fux, de 2015, estabeleceram o artigo 489, parágrafo 1º, no sentido de dizer que nem o juiz, nem o desembargador, nem o ministro do STJ, Supremo e até membro dos tribunais superiores, militares, eleitoral e do trabalho, pode deferir nenhuma medida liminar inaudita altera par. E por medida liminar inaudita altera par, entendam-se vocês que não são da área jurídica, é uma medida em que o juiz dá sem ouvir a outra parte. Segundo o artigo 489, parágrafo 1º, ela é considerada teratológica. E para quem não sabe, decisão teratológica é aquela que fere todos os postulados do devido processo legal, da legalidade, da legitimidade, em especial o que está previsto no artigo 37 em relação a todo homem público: imparcialidade, moralidade, legalidade, eficiência. Olha o princípio da eficiência, que é cobrado nos concursos públicos. Não obstante, na prática, dada eficiência, dado filtro, no passado em engodo, pois os concursos públicos, infelizmente, repito, não escolhem os melhores. Escolhem pessoas que aprenderam técnica de acertar questões e dizer aquilo que a banca quer ouvir.
Ainda que aquilo que a banca queira ouvir não é aquilo que reflete o melhor direito, não é aquilo que revela e reflete a melhor justiça, não é aquilo que revela e reflete a melhor ética e a melhor moral. Está entendendo a importância de sabermos dividir o joio do trigo? Escrevi um vídeo ontem falando um pouco sobre o preço que tenhamos que pagar para alçarmos voos nos mais altos cargos de poder e termos sucesso, ainda que o preço a pagar seja passar por cima dos valores éticos e morais daquilo que a gente acredita. Veio, portanto, a importância de sabermos dividir o joio do trigo, de sabermos identificar o que é texto, o que é contexto, o que é fato, valor e norma, o que é contexto fático e jurídico do conteúdo da sentença, e não à toa a parte que vincula a decisão é a parte dispositiva. O fundamento, por mais importante que seja, não faz coisa julgada. Mas quando estamos diante do artigo 489, parágrafo 1º, que diz que não juiz de primeiro grau, de embargador do segundo, ministro do STJ, Supremo e até os ministros dos tribunais superiores, militar, eleitoral e do trabalho, em que pese pode deferir nenhuma medida sem ouvir outra parte, mas na prática não é bem assim. Eu falo com base em quase 15 anos atuando na dinâmica forense da justiça estadual e federal, dos mais diversos e complexos casos de ramificação do direito público e privado, e não com base em meras ilações de caráter eminentemente subjetivo. Veio, portanto, a importância de sabermos dividir o joio do trigo e, por que não dizer, sabermos identificar e quem é mais importante, se é o texto ou o seu contexto. De nada serve uma decisão judicial que ela ipsilite, ou seja, literalmente omissa em seu contexto, onde o advogado morre e faz um esforço hercúleo para dizer em demasia os fatos, apontar em demasia as provas, e é ipsilite ignorado. Aí nesse contexto, quem é mais importante? É a decisão, é a sentença, e você entra com o embargo de declaração e o contexto continua sendo ignorado. Devido à supressão de direito, à omissão, você entra com o embargo para corrigir a omissão, teratologia, e vem a decisão ipsilite, mais omissa e mais contraditória do que a anterior. E isso dói na alma e dói na carne. Faz com que advogado como este que estávamos a falar esteja pensando se quer continuar a advogar. E até mesmo muitos que estão passando no exame de ordem também queira entrar para a advocacia particular, que está muito difícil. Muito difícil. Notadamente quando estamos diante de uma manifesta crise de legalidade e legitimidade, a ponto de nós, muitos colegas advogados, juristas e de proa, deixar de acreditar na rigidez da própria justiça. Exatamente em razão do que estou a falar, pois o contexto é ipsilite ignorado, ou seja, entenda como contexto os fundamentos fáticos jurídicos, as provas, você mostra aqui a prova aqui. E muitos juízes, se nenhum demérito a nenhum deles, estou falando aqui na qualidade de advogado e em diversos processos que atuo quase 15 anos, nos mais diversos ramos de direito público e privado, faz com que muitos advogados nem queiram entrar para a advocacia privada. E muitos que estão se declinem até mesmo a mudar de ramo por conta dessa crise de legalidade e legitimidade que faz com que os jurisdicionados e até mesmo os causíticos advogados de seus constituintes se encontrem, em tese, desmotivado pelos mais diversos viés. Certa feita, Schopenhauer não olvidara
em estabelecer os 3 ciclos da verdade, a ponto de dizer que a verdade, ela, no primeiro momento, ela é ridicularizada. A verdade, no segundo momento, ela é ignorada. E somente no terceiro plano, ou seja, no terceiro momento, é que essa verdade passa a ser mitigada ou aceita, ainda que seja de forma tímida. Exatamente por quê? Porque nada aprisiona mais do que as ideias. A melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. É isso que os mais diversos sistemas democráticos fazem com a mente das pessoas, o sistema de concurso. Continuando e comprovando que tenhamos que saber, ou sabermos dividirmos o joio do trigo, basta, por exemplo, ver as passagens bíblicas de Jesus, quando o Antigo Testamento, em um dos 10 mandamentos, a saber, o Shabatá, que é comemorado exatamente pelos judeus, em razão de Deus ter construído os céus e a terra e tudo que nele e nela existe em apenas 6 dias e reservado o 7º dia para descansar. E esta é a razão pela qual judeus comemoram o sábado como Shabatá. E foi exatamente no dia de sábado em que Jesus fora literalmente criticado por curar um cego de nascença. E aí Jesus respondeu para aqueles fariseus que o estavam criticando: se você tiver um carneiro e ele cair no sábado no buraco, você vai esperar o domingo para tirá-lo? Veja aí o texto e o contexto, a importância do texto e do contexto, você saber dividir o joio do trigo. Em outra passagem, Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso aqui você tem que aprender o texto e o contexto, principalmente o contexto, para você saber o que Jesus queria dizer. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que entrar no reino do céu, lógico que Jesus não estava falando dessa agulha de costura, mas sim no buraco da agulha que existia na antiga Judá, que era uma espécie de porto e uma portinha estreita que até hoje ainda tem lá, simbolizando a antiga Judá, Israel. E quando Jesus dizia que era mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que no reino do céu, não estava dizendo que ele estava sendo contra a gente ganhar dinheiro, ser rico. Se fosse, o rei Salomão, na época mesmo estando diante do Todo-Poderoso, que podia pedir tudo, e para além disso sabia que o seu pai, a saber, o rei Davi, era um querido do Todo-Poderoso, podia pedir tudo, dinheiro, poder, mas só pediu uma coisa: sabedoria, para o mesmo poder governar diante de Israel. E não à toa ele foi um dos 10 reis de Israel, que governaram Israel por expressivo 40 anos, compreendido entre os períodos de 1931 a 1971. Mas o rei Salomão, que fora responsável pela construção do primeiro templo, pois quem queria construir o primeiro templo para o Todo-Poderoso era o seu pai, o rei Davi. Mas o Todo-Poderoso disse: não, é seu filho, você já tem muito sangue nas mãos das guerras que, mesmo determinada por Deus, quando as tribos de Israel estavam ipsilites divididas, o rei Davi foi decisivo para unificar as tribos de Israel. Quando enfrenta a cidade dos Jezebeus, que era a cidade de mancos e cegos, e aí remonta, né, aquela passagem, os Jezebeus ironizando o rei Davi. O rei Davi, para quem não sabe, era um judeu, e ele é conhecido como aquele que matou Golias com a pedra. Um menino matou Golias. Golias era o quê?
era um filisteu, que hoje representa os palestinos. E hoje inverteu-se. Quem jogava pedra no filisteu na época era o judeu, ou seja, o rei Davi. E hoje quem joga pedra no judeu são os filisteus, ou seja, os palestinos. Jogaram, atacaram no último dia 7 de outubro o sul de Israel por meio do nocivo e perigoso grupo terrorista Hamas, que também já foram objeto de vários vídeos áudios que está postado aí. Basta você acessar para assistir. Veio, portanto, que quando Jesus dizia que era mais fácil um camelo entrar no buraco na agulha, ele não estava falando dessa agulha de costura, mas estava falando da cegueira espiritual, remontando isso também, essa ideia também. Veja a importância do contexto. Em sede da nova e eterna aliança, Jesus dava ordem, Deus dava ordem para se vingar, para matar. Deu ordem para Moisés matar um lenhador que estava lenhando no sábado. E na nova e eterna aliança ele dá ordem para se esvaziar, nos esvaziarmos. Se levar ao lado de uma túnica, entrega a outra. Se bater no lado do roxo, vira o outro. Não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer pela minha causa, e até mesmo morrer. Na nova e eterna aliança ele manda perdoar 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. Isso não significa dizer que é somente isso. Mas para você entender essa diferença, essa dicotomia, essa dissonância entre o que Deus determinava na antiga aliança e veio determinar na nova, você precisa saber dividir o joio do trigo e saber diferenciar e, melhor ainda, identificar o texto do contexto. O contexto do Antigo Testamento não existia nem a lei mosaica. A lei mosaica foi depois de Abraão. Quando Deus no passado dizia olho por olho, dentro por dentro, usando, por exemplo, o código, a lei do Talibã, com base na primeira, a lei do Talibã, né? O código, a lei do Talibã com base no código de Hammurabi, né? Da primeira dinastia da Babilônia. Ele não estava dizendo que se a pessoa tirasse um olho, você era para tirar os dois dele, ou se tirasse os dois olhos, você era para tirar os outros, a vida dele, não. Estava falando do princípio da isonomia. Veja o contexto. Naquela época nós vivíamos no Antigo Testamento com base nos direitos naturais. Em anomia, que é a ausência de lei, não existia lei, não existia democracia, o homem era o lobo de si mesmo. Veja a importância de você entender, saber dividir o joio do trigo e saber identificar o texto e o contexto. Cristo Jesus, certa feita, batizaram Pedro Simão, o cético Pedro Simão, como uma rocha, a ponto de dizer que ele seria a rocha onde ele iria edificar a sua igreja. E com base nisso aqui, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, com devido respeito à Igreja Católica, mas peço todas as vendas para contextualizar essa passagem. Quando Jesus denotara Pedro Simão como uma rocha, que seria a rocha onde ele iria edificar a sua igreja, por lógico que, em tese, Cristo Jesus não estava dizendo, em uma síntese estreita e definitiva, que Pedro Simão seria a base da igreja, mas que Pedro Simão seria a própria igreja, ou seja, nós. Pedro Simão representa a nossa natureza humana, nossa miserável natureza humana, a nossa ignorância. E com base na nossa ignorância, ele usaram Pedro Simão para servir de modelo. Não à toa, eu já disse que a igreja de Filadélfia deve ser a igreja modelo para todo cristão. Veio, portanto, a importância de você saber dividir o joio do trigo, saber identificar o texto do contexto. Jesus, quando cura um cego no sábado, como eu já havia dito, ele foi criticado pelos judeus.
pelos judeus e os fariseus da época. E ele diz, se você tiver um carneiro e seu carneiro cair num buraco no sábado, você vai esperar o domingo? Veja o contexto. E para além disso, Jesus disse que ele não é o destinatário da lei. Ele é a própria lei. Não à toa, ele diz, eu sou. Ele diz no Antigo Testamento, eu sou. E lá na Nova e Eterna Aliança, ele diz, no mínimo 3 vezes, eu sou. O alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Ou seja, não há como entendermos os inefáveis mistérios do Todo-Poderoso medindo com a régua da ciência, da história. Você pode até encontrar um Deus histórico, mas um Deus Logos, o alfa e o ômega, divino, esse, não há como encontrá-lo medindo com a régua da ciência e pior ainda, pensando com a nossa miserável natureza humana. Então quando ele diz olho por olho, dente por dente, no passado, ele não estava sendo injusto, Deus não estava sendo tirano, ele estava dizendo que a guerra, como tanto na antiga e nova aliança, diz que é necessária, e não à toa estamos aí, o mundo está em guerra. Mais de um ano de guerra duelada entre a potência, a Rússia e a sua vizinha Ucrânia, e agora quase 2 meses da guerra do último dia 7 de outubro, que vem sendo duelada, mais de um mês, caminhando para 2 meses, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, envolvendo também a Cisjordânia. Quando observamos a transfiguração de Cristo Jesus, aquele momento em que Cristo Jesus tinha 12 discípulos e chamam para segui-lo em determinado momento do Monte Sinai, e somente 3 doravante, a saber, esses 3 queridos, Tiago, Pedro, Simão e João. E ele, no meio, começa a flutuar e ficar iluminado, e de um lado aparece Elias, retratando a época dos profetas, retratando os 3 anos e meio que ele deram poder para ele abrir e fechar os céus para chover, não chover, para multiplicar a comida da viúva, para abrir o rio Jordão, para ser alimentado pelos corvos no deserto e para pregar nu. Tudo isso Elias fez, remontando a época dos profetas. E do outro aparece Moisés, representando o êxodo e a lei mosaica. A contínuo, unindo o novo com o velho com o novo. E ele no meio selando o seu projeto de remissão. Então não há como dividirmos o joio do trigo quando estamos a falar da antiga aliança com base na nova. O Antigo Testamento, ele profetiza ou profetizar aquilo que seria cumprido ou revelado no novo. E o novo revela aquilo que estava escondido no velho. Então não há como dividir o joio do trigo e não há como entender os inefáveis mistérios da palavra de Deus com a régua da ciência, pensando com a nossa miserável natureza humana, e pior ainda, sem sabermos identificar o texto do contexto. Está vendo a importância do texto do contexto? Sétima e última, porém não menos importante, exemplo que eu trago, para já caminharmos para a finalização do presente estudo, que se aproxima já de 1 hora. Jesus também não vidara na época da nova e eterna aliança em dizer para os seus discípulos que quando tivesse uma contenda com seu irmão, procurasse se conciliar com ele. Pois se sua demanda fosse parar no tribunal, ele poderia perder seu patrimônio, quiçá, e até preso. Veja aí que Jesus, não obstante orientar o povo, os judeus, semitas ou hebreus, para não somente cumprir a lei de Deus, mas como a lei dos homens, como ele fez no caso da parábola de dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele ali deu exemplo que não somente devemos cumprir a lei de Deus, mas também a lei dos homens. E Tiago é pedagógico quando diz que descumprir o único mandamento de Deus é descumprir todo o arcabouço. Não
basta apenas cumprirmos também a lei de Deus e descumprirmos a lei dos homens. Mas Romanos é pedagógico quando diz que Deus é que coloca o homem no poder, nos mais altos cargos de poder. Mas ele também alerta lá em Isaías 9, 10, 11 e seguinte, que ai daquele que institui ou cria leis, aplica e julga, no caso, se dirigindo aos três poderes, para suprimir direito da viúva, de órfãos e dos pobres. Está vendo aí a importância de sabermos identificar o joio do trigo, ou seja, o texto do contexto, e saber quem é mais importante? E também orientar o seu discípulo para ter muitos filhos, pois quando fosse para o tribunal, por lógico ele estava falando dos tribunais do Areópago, que era das cortes supremas da antiga Grécia, sob o domínio romano, e também dos aliaches que serviu de palco para o julgamento do erudito e transcendental Sócrates, em idos de 399 a.C., como era composto pelas 10 tribos da antiga Grécia, 501 membros, e remonta hoje a ideia e a composição do nosso tribunal do júri, com 21 componentes, e desses 21, 7 são escolhidos para compor o conselho de sentença. Jesus foi julgado por 3, na época Sinédrio, que era uma corte de 71 anciãos, fariseus, saduceus, que era um julgamento em tese religioso. Depois foi para a segunda instância, por meio do governador Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos se declina da competência e remete para Herodes. Herodes, em ato contínuo, se declina da competência e devolve para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos teve 3 oportunidades de absolver Jesus. Ele identificou que Jesus, por 3 oportunidades, vezes, que era inocente, não havia nada, nenhuma prova, nenhuma acusação contra Jesus, e entregou Jesus simplesmente à própria sorte, ou seja, nas mãos de seus maiores algozes, a saber, os fariseus, sob a chefia de Caifás, que era o chefe do Sinédrio da época. Esse Sinédrio, em que pese, remonta hoje a ideia do poder, às vezes, que é acumulado pelo promotor de justiça do município, juiz, quando se afasta um prefeito, ele assume. Tudo vem desse Sinédrio. E aí você está vendo a importância de você saber identificar o joio do trigo, o texto do contexto. Nada aprisiona mais do que as ideias, como dizia Nietzsche. E eu acrescento, nada aprisiona mais do que as ideias, os vícios, os costumes, as culturas e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é arquê, sob o aspecto filosófico, responsável por tudo de ruim que acontece no mundo, inclusive o pecado. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que não há salvação fora da lei de Deus e dos homens. Não à toa Tiago é pedagógico quando diz: cumprir apenas a lei de Deus e não cumprir a lei de Deus, a lei dos homens, também estamos em pecado. Sobretudo, não há salvação fora da devida subsunção ou valoração do fato, valor e norma, do contexto e de seu texto. Ou seja, a mesma arma, o mesmo poder e o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado no seu devido texto e contexto, conforme aquilo que revela e reflete a vontade da lei de Deus e da lei dos homens, em ato contínuo terá o poder de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, vou ficando por aqui. Não tive
a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia, onde defendia o grande premier, a saber, o Tchutchu, quando discursaram na Casa dos Comuns de 1947, quando não ouvidarem dizer que a democracia é o pior dos regimes, a exceção dos piores, ou seja, por pior que seja o regime democrático, ele será no e melhor do que o silêncio das ditaduras. Razão pela qual convido os senhores e senhoras que chegaram até aqui para se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser convidado para os próximos vídeos que serão postados e se sinta à vontade para deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.